O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, coroamos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Durante todo este ano, durante a liturgia do domingo, todos os domingos que vocês participaram deste ano litúrgico, estávamos meditando o Evangelho de São Marcos, que mostra para nós quem é Jesus. Mas a igreja, ela maneja o seu calendário diferente do calendário civil, que inicia em janeiro e termina em dezembro. Para nós, católicos, o calendário que a igreja propõe inicia sempre no primeiro domingo do Advento, com um ciclo novo de leituras, e se coroa todo esse ciclo dentro da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas o que significa, então, celebrar esta solenidade? Cristo é proclamado Rei. E o Evangelho que acabamos de escutar, no qual o diálogo entre Jesus e Pilatos mostra para nós o senhorio de Jesus, a realeza de Jesus, que não é segundo os critérios humanos, mas segundo, então, os critérios divinos. Jesus, ele é Rei. Mas o reinado de Deus é um reino que é deste mundo? E Jesus mostra para nós que não. O reino de Deus vai se mostrando para nós totalmente diferente do pensamento humano. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha esperança no qual Deus ia reinar plenamente, segundo então esses critérios divinos, e esse reinado de Deus, Deus ia enviar então o Messias, ou seja, o ungido de Deus, que ia restabelecer outra vez a paz e a harmonia. E então se esperava que esse reinado, se esperava que este rei fosse então um rei que viesse com o seu exército, viesse com o seu poderio. Mas vejam que a lógica divina, o processo de Deus se torna diferente do processo humano. E Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, pobre, humilde, somente com uma missão: anunciar e implantar este reino de Deus na vida e no coração do ser humano. A centralidade da mensagem de Jesus não se torna os seus milagres, tampouco as suas libertações, mas Jesus vem anunciar este reino. E vocês perguntam: mas padre, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a soberania total de Deus na vida humana.
no qual Deus se torna o supremo na minha vida, e nada pode então tirar Deus como um superior de mim, que vai conduzindo o meu coração. Jesus então, no seu batismo, quando ele é ungido então com essa unção messiânica, ele recebe esta realeza do Pai, uma realeza que vai se dar através da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus então, coroado de espinho, levantado então na cruz, mostra então que através da sua morte cruenta, ele restabelece e faz nova todas as coisas. Mas a experiência desse reino de Deus na nossa vida, a experiência desse reino de Deus no nosso coração, significa então uma transformação. Reino de Deus, transformação do meu ser, transformação da minha existência, transformação daquilo que eu sou. E se eu tenho uma experiência total com Deus, não posso continuar sendo a mesma pessoa. Porque o reino de Deus, no silêncio, ele vai então se multiplicando. E a pessoa que tem consciência então desse senhorio de Jesus na vida, sabe que devemos então construir esse reino no nosso coração. Reino de Deus, Jesus, Rei do universo, a realeza divina. E vejam que Jesus, conversando com Pilatos, Jesus diz: olha, essa experiência, esse reino, se eu fosse um rei deste mundo, neste momento o meu exército, neste momento, então aqueles que estão baixo o meu jugo, viriam então me recuperar. Mas o reino de Deus, a realeza de Jesus, ultrapassa a finitude humana, ultrapassa até o nosso entendimento. É um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de paz e é um reino da verdade. E Jesus no Evangelho diz que esse reino, ele é rei, mas sim, ele é um reino que se transforma e mostra para nós a verdade. São João, dentro da sua teologia própria, do seu Evangelho, São João ele vai sempre fazendo então um trabalho dentro do seu próprio Evangelho, mostrando sempre o que é e o contrário daquilo que é. Por exemplo, luz, ele coloca trevas. Por exemplo, ele fala Jesus em verdade. Verdade que contrapõe, logicamente, a mentira. O reino de Deus é o reino da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não podemos, meus caríssimos irmãos, viver num mundo de mentiras, viver num mundo de aparências, viver num mundo no qual nós vamos manejando a nossa vidinha, brincando conosco, brincando com os outros, num mundo de mentiras, de falsidades, de intrigas, de orgulho. E como eu posso dizer, se Deus habita no meu coração, se eu vivo o contrário desse reino de Deus na minha vida? Reino de Deus. E São João mostra para nós a palavra grega aletheia, que significa essa verdade plena. Jesus vem anunciar, Ele é o Filho da verdade. Conhecereis essa verdade, e essa verdade libertará o ser humano. Não podemos ser escravos dos nossos pecados. Não podemos ser escravos muitas vezes dos nossos desejos, dos nossos impulsos, da nossa vida desregada. Vivemos uma vida de mentirinhas, vivemos numa vida muitas vezes de aparência. E como eu posso dizer que Jesus é o rei do meu coração, se minha vida é uma vida de mentira? Pois aquele que tem uma experiência com Deus, conhece a verdade plena, libertadora, transformadora. O esposo vive num jogo de mentiras dentro da família, com sua esposa ou com seus filhos.
A esposa vive num jogo de mentiras e de aparência dentro do matrimônio. Os filhos numa vida dupla. Dentro de casa é uma coisa e fora é outra. E vivemos neste joguinho de mentiras. Mas aquele que conhece a verdade, aquele que conhece o reino de Deus, deve fazer com que esse reino seja plenamente no nosso coração e na nossa vida. Hoje, celebrando essa solenidade de Cristo, o Rei do Universo, depois de haver vivenciado esse ano litúrgico, devemos perguntar: como foi a nossa experiência realmente com Deus? O que mudou na minha vida? E o que eu abri no meu coração para que eu possa ser uma pessoa diferente? Uma pessoa que seja plena, verdadeira, uma pessoa que possa sempre andar no caminho de Deus. A autenticidade da minha personalidade, da minha pessoa, daquilo que eu sou. Assumir esta realidade para que Deus seja pleno na nossa vida. Deixe de viver nesta vida de mentira, de falsidade, de orgulho. Isso está te levando para o buraco. E como você pode ser feliz desse jeito? Reino de Deus é um reino de transformação, um reino de felicidade. Mas significa que eu, assumindo toda a consequência deste reino, através do meu batismo, quando nós somos batizados, o sacerdote unge a cabeça da criança, dizendo assim: para que você participe da tríplice dimensão de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Você faz parte de uma realeza. Você faz parte de uma nobreza. Por isso, você não pode então se comportar como uma pessoa baixa, numa vida de pecado, numa vida que continua desse jeito, porque você tem a dignidade de ser chamado filho amado de Deus. Não é uma questão, vamos dizer, oh minha filha, ó, chagas abertas, coração. Deus te abençoe, viu? Gostam do padre, né? Muito bem. Mas então vamos voltar à fita. Pois bem. Então, dentro da nossa vida, quando recebemos essa dimensão batismal, de participar desta realeza de Deus, não devemos então nos comportar como pessoas que estão sempre nessa vida baixa, de mentiras, de ilusões, que nos levam ao pecado. Mas devemos então, participes dessa realeza de Jesus, tomar a plena consciência que eu fui feito para ser feliz. Jesus, ele não nega a sua história, sabendo daquilo que ia passar na cruz, sabendo daquilo que ia então passar na cruz, ele não negou a sua história e foi obediente ao Pai até o final e morreu na cruz. E às vezes nós, seres humanos, nas primeiras dificuldades, queremos nos afastar da nossa realidade humana. Eu sempre digo que a pessoa que nega a sua história, nega a sua própria vida. Do jeito que você está vivendo, com toda a dificuldade, assuma, entregue a Deus para que te ajude então a levar essas dificuldades. E Deus, que vai ajudar o seu filho na cruz, vai vir ao seu encontro. Hoje, meus caríssimos irmãos, encerramos esse ano litúrgico. Celebramos esta solenidade de Cristo, Rei do Universo. E hoje devemos sair com a plena consciência da nossa vida e do nosso coração, de ser pessoas diferentes,
pessoas transformadas. O ano já se acabou. Daqui a pouco todo mundo vai ficar com a cara de papai olhando para o outro. Feliz ano novo, feliz Natal. Mas no fundo, continua nas mesmas angústias, nos mesmos sofrimentos, na mesma vida de mentiras. E continua anos e anos. E a pessoa não se torna uma pessoa feliz. Pois que Deus possa iluminar nossos corações e nossa vida. E nós hoje, participantes dessa realeza de Jesus, possamos proclamar Cristo, Rei do Universo. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, que Jesus seja o Rei do teu coração. Diga.